Fernanda, ok. Bom, gente, em nome do nosso grupo de ex-residentes lá do Hospital Universitário do Fundão, Hospital Universitário Clementina Fraga Filho, eu convidei e foi aceito com um carinho muito enorme o doutor Ortiz para falar para a gente hoje sobre constipação intestinal, que é um tema que sempre está, digamos, nos desafiando no consultório, nos hospitais. O Ortiz, eu acho que não precisa de apresentação mais nenhuma, todos conhecem ele, inclusive, muito gentilmente está recebendo a minha mestranda, a Patrícia, e eu só queria pedir para todos que estão assistindo para deixar o microfone no mudo, para a gente poder conseguir... deixa eu ver aqui. Desativar som. Estou pegando aqui os que estão com o som ativado, só para a gente poder não ter interferência. Então, como eu estava dizendo, o Ortiz... eu acho que não há necessidade de apresentação. O Ortiz é talvez uma das pessoas mais conhecidas e queridas dentro da sociedade, tem uma experiência enorme em constipação intestinal. E, Ortiz, como você sabe, isso é um encontro bem informal, você tem o tempo que você quiser para apresentar, e depois as discussões são abertas, quem quiser pode perguntar, falar à vontade, não existe limites para isso. Eu só ia pedir para todos entrarem com o microfone no mudo, que eu vou entrar agora, e agora a palavra e a sala é toda sua, Ortiz. Ortiz, você não precisa de ficar no mudo, pode falar. Ortiz, você está no mudo, Ortiz. Ortiz, você está no mudo. Se você não botar para falar, a gente não está te ouvindo. Está me ouvindo agora ou não? Agora está. Pronto. Pode então começar. Quero agradecer o convite feito pelo Pulpo. Aquela história, todo mundo sabe que eu gosto de falar, que eu disputo com o Pulpo quem fala mais na sociedade. É por isso que eu amo tanto o Pulpo. Mas é um prazer estar aqui dando uma aula. Estou vendo que está o Fábio, está o Renato Caran, e tem tanta gente mais que eu não consegui ver. Mas é legal estar aqui para falar. E nós vamos falar sobre como eu trato a constipação. Não é que seja a maneira correta, é como eu faço. Então, o primeiro slide já vai mostrar que a constipação é uma síndrome, não é uma doença, caracterizada por poucos movimentos evacuatórios, excessivo esforço para evacuar, dor abdominal, anal ou pélvica, distensão ou dor ou aquele inchamento abdominal, alterações da consistência das fezes, muitos doentes necessitam de digitação e é uma constelação de patologias. De acordo com o Roma 3, antigamente eram menos que 3 defecações por semana, faziam força, aquelas fezes endurecidas, evacuação incompleta, obstrução anorretal e manobras manuais. Em pelo menos 25% das evacuações e ao menos 2 ou vezes mais por semana. Era raro você encontrar fezes amolecidas e você tinha que, nesse critério aqui, excluir a síndrome do intestino irritável. Esse slide aqui, o primeiro foi o Fábio, lá de Brasília, que me deu, que me emprestou, e eu estou usando ele. Então. O que mudou? Mudou no Roma 4, eles falaram que a constipação crônica é uma desordem da interação do cérebro com o intestino versus
a alterações funcionais. Ele tem orientações multiculturais, depende também agora de fatores intraluminais do intestino, como a microbiota e o desenvolvimento imune, e orientações biopsicossociais, sabendo que a avaliação clínica é muito subjetiva. O que era feito no Roma 1 e 2, nessa letra A, é que mostrava síndrome de intestino irritável, a diarreia, a constipação e distensão abdominal. Já no Roma 2 e 3, ele separava, ele juntava um pouco do síndrome do intestino irritável com diarreia, com constipação e com distensão abdominal. E no Roma 4, eles colocaram de um lado constipação, do outro lado diarreia, sendo esse FC aqui a constipação fecal, e aqui constipação com diarreia, e do outro lado tinha o síndrome do intestino irritável, também com constipação e com a diarreia. As causas podem ser constipação neurológicas, hormonais, medicamentosas, a gravidez, a inatividade física, e mesmo o uso de laxantes pode causar constipação, porque a gente sabe, o Renato até pode comentar isso aqui mais para o final da aula, que a maioria das vezes que você usa um laxante, você dá um laxante para o paciente e você acha que você descobriu a pólvora. Só que depois de 2, 3 meses, o paciente volta a ter os mesmos problemas de constipação, que o laxante provavelmente desenvolva tolerância. Mas, normalmente, são mulheres acima de 45 anos. A estatística mundial dizem que são pessoas de classes sociais mais pobres e com problemas psicológicos. O que a gente costuma ver no Brasil, que eu costumo ver, é que a incontinência no Brasil é mais em pessoas mais pobres, de uma classe social menos favorecida. E a constipação são de classes sociais mais favorecidas. Mas o mais importante, na primeira consulta, 70% dos pacientes que me procuram e procuram qualquer outro colega, com essas simples medidas, vão melhorar. Que seriam quais? 2 litros de água por dia, você acrescentar uma fibra, exercícios físicos, mas não precisa ser muito exercício físico, e orientar o paciente para não fazer força para evacuar. 70% dos pacientes melhoram. Entretanto, existe uma gama de pacientes, em torno de 30%, que, segundo Mauro Pinho, num trabalho que ele fez há uns 15, 20 anos atrás, que era 20%, mas é 30%, a estatística mundial, eles vão necessitar de estudos fisiológicos. E as causas? Existem as causas colônicas, como o trânsito colônico lente, a disfunção segmentar, e as causas relacionadas ao assoalho pélvico, como a retocele, o anismos, hipertonia do esfíncter anal interno, a insuscepção e os prolapsos. E segundo o estudo do Pemberton, de 97, ele viu que o sucesso do tratamento depende do diagnóstico. Se você for só usar a história para fazer o diagnóstico, você vai ter um sucesso de 78%, contra 97% se você fizer esses testes de fisiologia. Agora, sobre as técnicas de investigação, que a gente vai falar um pouco das técnicas, porque vocês viram que é super importante você ter o perfeito diagnóstico. Então, era uma coisa que a gente sempre brigava na sociedade, é que exame vai pedir? Não, pede primeiro a manometria. Não, pede primeiro o defeco. Não, pede primeiro o tempo de trânsito colônico. A ideia minha e a do Renato, que a gente pensa muito igual em muitas coisas, é que tem que pedir os 3 exames de uma vez só. Eu acho que atualmente eles estão aceitando isso aí. Mas as técnicas de investigação são a geral, que é a anamnese, tem que ter uma boa anamnese, você tem que ter um pouco de paciência na primeira consulta, principalmente naquele paciente que vem com um saquinho já com 40 mil exames, e dessas 40 mil exames, 39 mil são de colonoscopia, que eles fazem cada 3 meses, não sei para quê. O exame físico geral, o proctológico e o ginecológico, fazer um enema opaco ou uma colonoscopia para afastar uma causa orgânica, e os especiais, a manometria no retal, a sensibilidade retal, o reflexo inibitório anal, a eletromiografia, latência do nervo pudendo, proctografia, tempo de trânsito colônico e ultrassom transanal.
Para avaliação do cólon, a gente usa os marcadores Sitz-Marks. O que é esperado pelo Hinton é que você elimine mais de 20% dos marcadores ao fim do 5º dia. Mas esse Sitz-Marks não é tão confiável, porque o próprio Hinton tinha dificuldade em reproduzir esses trabalhos. E quanto às causas do assoalho pélvico, é realizar a manometria, a proctografia, a eletromiografia e o ultrassom 360, que tem sido muito utilizado, que foi definido pela Estela, e que aqui em São Paulo, uma das pessoas que faz é o Renato Caran. Aqui um tempo de trânsito colônico normal, raio-x simples de abdômen, após a ingestão de um 5º dia de comprimidos, os marcadores Sitz-Marks, vocês podem observar que o cólon está completamente vazio, em comparação com esse aqui, onde existe uma grande concentração de marcadores no cólon esquerdo ao fim do 5º dia, mostrando que esse paciente tem um tempo de trânsito colônico lento ou hipomotilidade cólica. E, como eu já falei, quanto às principais causas do assoalho pélvico, ou anismos ou contração paradoxal, a retocele, o esfíncter anal interno hipertônico, descenso perineal e prolapso mucoso. Na manometria anorretal, a gente pode encontrar o quê? Pacientes que têm hipertonia do esfíncter anal interno, como fissura anal, é uma das causas de constipação, ou pode ser desenvolvida pela constipação, mas no final ela mantém a constipação pela dor. O paciente tem medo de evacuar pela dor que vai sentir após a evacuação quando ele apresenta uma fissura anal. Nós podemos encontrar a contração paradoxal do cubo retal, que é o principal exame que a gente faz para diagnosticar a contração paradoxal ou anismos, e o que a gente costuma encontrar com muita frequência são pacientes com pressões anais reduzidas, eles se queixam de constipação, mas, na verdade, eles são incontinentes. O Renato, que está na aula, pode comentar isso aqui, que muitas vezes a gente está fazendo exame, você vê aquelas pressões baixas, a gente sempre tira uma história do paciente quando realiza a manometria, você vê o exame e você fala assim, mas a senhora apresenta incontinência? Ah, apresento, sim. Mas é a gases? Não, apresento. Eu me limpo e depois de 15, 20 minutos eu vou ver, eu estou com a calcinha suja, ou às vezes tem presença de fezes na calcinha. Então, esses pacientes podem ter incontinência também. A sensibilidade retal, também a gente testa, que é o threshold, que é o primeiro volume de sensação do desejo de evacuar, que desaparece por tempo, em termos de 30 segundos a 1 minuto. O volume de sensação constante, que varia de 50 a 150 ml, é uma sensação que você mantém constantemente, ela não para após 1 minuto. E o volume máximo tolerável, que é acima de 250 ml. Só que ele só consegue ver distúrbios grosseiros. Outro exame que a gente também realiza na manometria é a pesquisa do reflexo inibitório anal, que ele é ausente aonde? Na doença de Hirschsprung, e na maioria dos doentes com a doença de Chagas, em torno de 87%, pacientes com megarreto idiopático, algumas causas de constipação que você não consegue ver o reflexo, pós-anastomoses coloanais, sendo que tem um trabalho do David Johnston, que ele mostrou que após 1 ano, após ressecções de coloretais, ele via que o reflexo voltava em 13% dos pacientes. E o que a gente, às vezes, não consegue gravar o reflexo é porque esses pacientes têm a pressão anal basal reduzida. A eletromiografia, que é o padrão ouro, mas nem todo mundo tem. Eu consigo fazer eletromiografia, o Renato consegue ver. É o padrão ouro para ver a contração paradoxal e também pode mostrar a denervação. Mas é difícil você encontrar a latência, a eletromiografia. Então, a manometria é suficiente para você fazer um diagnóstico de contração paradoxal do cubo retal. E a latência do nervo pudendo, que a gente costuma usar ela também, ela é importante para mostrar que tem denervação. E a gente sabe que 25% dos pacientes com quadro de constipação, pelo estiramento do nervo pudendo, pela tração, podem apresentar um quadro de denervação. Ou seja, o paciente é constipado, ele é aquele constipado crônico, faz esforço evacuatório crônico para evacuar, ele vai tracionando o nervo pudendo até que ele cria condições para que haja uma denervação. Aqui um exemplo de um paciente com
contração paradoxal, repare o número de ondas numa tentativa de evacuar, e aqui é o paciente em repouso, vocês podem reparar muito poucas ondas. E compara com esse aqui anterior, você vê numa tentativa de evacuar, eles bloqueiam o canal anal. A latência do nervo pudendo tem nessa parte aqui, na ponta do dedo, um estimulador, e na base tem uma eletromiografia de superfície. O que a gente mede é o tempo entre o estímulo na ponta do dedo e a velocidade de resposta do início da onda na base do dedo pela eletromiografia de superfície. Então, não é essa onda inteira que a gente consegue ver. São esses 2 milissegundos ou 3 milissegundos. A gente sabe que a normal da latência vai até 2,2, 2,3 milissegundos. E é importante você, se puder realizar, também realizar esse exame. Mas o exame mais comumente realizado é a manometria no retal. Aqui é um paciente com constipação crônica que a gente vê aqui, que a pressão anal basal dele, que é dado por esse amarelo aqui, está normal. Esse vermelho com roxo é a contração que está normal. E nessa parte aqui a gente consegue ver uma descida. O paciente, na hora que ele faz o esforço para evacuar, tem uma descida da pressão, mostrando que o paciente tem um relaxamento fisiológico da musculatura anal. Aqui a mesma coisa, é um outro paciente com pressões diferentes, tinha pressão anal basal normal, que é dado por esse amarelo. Aqui na tentativa de evacuação, nessa segunda carinha aqui, mostrou que existe um aumento da pressão, que é normal acontecer. E nessa fase evacuatória, reparem que tem quase como se fosse um U aqui, nessa região aqui, mostrando que tem um relaxamento dessa musculatura. Aqui já é um paciente que tem, na pressão basal, está bem elevada, ele tem uma hipertonia do esfíncter interno, na contração está normal. Importante falar que pressão de contração existe o mínimo, não existe o máximo, que é uma coisa que eu ouço muito falar no Brasil e que eu e o Renato sempre brigamos por isso. E aqui, durante a tentativa de evacuação, nessa carinha aqui, você vê que o paciente não relaxa, ele aumenta as pressões anais. Aqui, um outro paciente com constipação, que tem a pressão basal reduzida, a pressão de contração também reduzida, e não obstante, na tentativa de evacuação, ele não tem um relaxamento. Repara aqui como a pressão sobe, ou seja, ele contrai o ânus apesar de apresentar incontinência. Aqui é um paciente também, aquele mesmo paciente, eu realizei uma defecografia nesse paciente, esse paciente apresentava também uma retocele, mas o que mais chamava atenção não era a queixa dele, era a incontinência e não a constipação. Mas ele veio fazer exame se queixando de constipação, e era, na verdade, incontinente. Como a gente testa a fertilidade retal, que pode ser com preservativo, você monta ela numa sonda, ou pode ser a luva de um dedo, ou o próprio aparelho, a sonda que os fabricantes da manometria mandam para a gente. E aquilo que eu já falei, os fatores, de acordo com o Leonard Parkin Jones, é o threshold, volume de sensação constante, volume máximo tolerável. Entretanto, se você fizer uma comparação com o grupo controle, a sensação retal é comparável com o grupo controle em pacientes com quadro de incontinência. E ele é muito subjetivo também, porque ele depende do reto e do balão que você usa. No reto é o tamanho do reto, a forma do reto, a angulação do reto e a presença ou ausência de fezes. E no balão depende da forma do balão, da elasticidade e da velocidade que a gente aplica esse ar ou a água, que alguns aplicam água. E mesmo assim, é de difícil reprodutibilidade. Se eu, Pupo, Fábio, Renato tentarmos fazer esse exame aqui hoje, no mesmo dia, e amanhã vai dar diferente entre o que eu faço vai dar diferente entre o que eu e o Fábio fazemos, pode alterar. Por quê? Porque tem difícil reprodutibilidade. O reflexo inibitório anal, que é uma queda na pressão basal que é dada pela camada muscular do reto, isso aqui foi provado pelo Lubowski, que é o neozelandês, quando ele estava no St. Mark's Hospital fazendo a pesquisa do reflexo inibitório anal em pacientes com bolsa ileal, que ele só obteve o desaparecimento do reflexo após uma cardiomiotomia circular completa.
a defecografia ou proctografia. Ela é importante porque ela vai te mostrar anormalidades anatômicas e ela vai te mostrar a retocele, intuscepção interna, descenso perineal, prolapso mucoso, que não está aqui, e anismos, que é caracterizado pela falta de abertura da parte superior do canal anal e do ângulo anorretal, a marca do cubo retal posteriormente no reto, aumento volumétrico do reto e pode mostrar indentação. Num trabalho que eu fiz na Santa Casa, eu com a Dora, a gente conseguiu observar que, comparando com a eletromiografia, que 42% dos quadros de proctografia que mostravam um sinal de contração paradoxal ou anismos, eles só eram confirmados em 42%. Aqui os parâmetros que a gente usa para medir quando faz a defecografia, aqui é na ponta do cóccix, caramba, na ponta do cóccix e aqui na ponta na sínfise púbica, o que a gente pega essa linha aqui, traça com ângulo reto e vai até a entrada da junção anorretal, que é a posição do assoalho pélvico, aqui é a posição perineal, aqui é a extensão do canal anal e o ângulo anorretal que a gente mede pelo canal anal e a borda posterior do reto. Aqui um paciente, uma defecografia mostrando uma retocele. Aqui um paciente mostrando uma retocele, uma intuscepção interna e um descenso perineal, que é a descida do períneo durante a tentativa de evacuação. Aqui um outro paciente mostrando uma retocele na parte superior aqui do canal anal. A gente consegue observar também que talvez tenha uma intuscepção e o descenso perineal. Aqui a intuscepção interna é bem mostrada, que aqui mostra a presença da retocele, e aqui o reto entrando dentro do reto mesmo, do canal anal, ocluindo o esvaziamento da retocele e um descenso perineal. Aqui uma entrada maior ainda, mostrando nessa parte aqui, a entrada do reto bloqueando a retocele, o reto entrando por dentro dele mesmo e tendo uma intuscepção interna e um prolapso mucoso. Bom, eu estudei nos últimos 4 anos 87 pacientes, 81 eram mulheres, com a média de idade de 48 e 6 homens. Mas o mais importante disso aqui, eram 57 retoceles, 45 contração paradoxal e 2 tinham tempo de trânsito colônico lento. Mas o mais importante disso aqui é a gente mostrar que existe associação das patologias. Não precisa saber os números, o mais importante é saber que, às vezes, o mal nunca vem sozinho. Você pode ter, então, pacientes com retocele, anismos e trânsito colônico lento. Agora, a gente vai falar das patologias que causam a constipação. A retocele, que é um diagnóstico de exclusão, que ela pode estar presente mesmo em mulheres que funcionam como um grupo controle. Ela está presente, inclusive, em nulíparas, apesar de ser mais comum em multíparas. Elas referem o uso abusivo de laxantes e apresentam cirurgias pélvicas, porque a gente sabe que pacientes com cirurgias pélvicas, a gente não sabe a causa, deve ter alguma causa simpática e parasimpática. Após uma oforectomia ou qualquer cirurgia, ou mesmo após uma retostigmoidectomia, esses pacientes desenvolvem um quadro de constipação. Aqui a correlação entre a retocele e a parede retal anterior, mostrando aqui, esse slide aqui foi me dado pela Estela, nessa camadinha preta aqui, a camada muscular do reto, mostrando que pacientes com retocele apresentam a camada muscular do reto, que diziam que não apresentavam, mas eles apresentam, e mostrando aqui a causa da retocele. O esfíncter anal externo, anteriormente, aqui tem um gap na parte superior do canal anal, com a junção anorretal, que posteriormente é preenchido pelo cubo retal e anteriormente não é aqui. Então, vocês podem observar aqui o esfíncter anal externo, essa área mais esbranquiçada, e aqui, esse espaço aqui, que não existe na parte posterior. Então, a retocele geralmente é anterior. Aqui o esfíncter anal externo e aqui o cubo retal. E o que acontece no homem? O esfíncter anal externo é maior e nessa parte aqui também, quero ver se eu consigo passar com o dedo, nessa parte aqui também tem a presença da próstata, que impede a formação da retocele no sexo masculino.
Se bem que pode acontecer, geralmente são retoceles altas, ou então pós-pacientes se submeterem a uma prostatectomia. E aqui mostrando realmente aonde se posiciona a retocele, que é na parte superior do canal anal e no reto. Aqui uma foto também da Estela, brilhante essa foto. E uma outra coisa importante que ela viu com os trabalhos dela, que a retocele é sempre associada com prolapso mucoso retal e a intussuscepção. Aqui ela mostrando a vagina com gel e aqui durante o esforço evacuatório que apresenta também a intussuscepção. E aqui é o músculo esfíncter anal interno, esse mais pretinho aqui é o esfíncter anal externo e aqui o cubo retal. E o quadro clínico da retocele, como que é? O paciente conta que ele geralmente apresenta uma digitação anal, perineal ou vaginal. Ele pode apresentar uma evacuação incompleta ou em 2 tempos, principalmente quando tem aquela intussuscepção que bloqueia o total esvaziamento da retocele. Podem apresentar um quadro de dor perineal, geralmente associado com contração paradoxal, e os pacientes relatam a sensação de uma bola na vagina. Eu até sempre cito nas aulas que eu dou uma paciente que eu peguei, ela veio de um psiquiatra, que ela tinha síndrome da galinha, alguma coisa, porque ela não botava ovo, e após fazer a correção cirúrgica da retocele, que era uma retocele muito grande, essa paciente parou de ir no psiquiatra. E quando você tem que operar a retocele? Alguns falam que quando ela for maior que 4 ou 5 centímetros, quando ela não se esvazia ou se esvazia apenas parcialmente, nos quadros que há digitação vaginal, perineal ou anal, isso aqui, para mim, é a principal indicação cirúrgica, é a digitação. E sintomas retais ou vaginais por mais de 12 meses, eu duvido um pouco, apesar do uso de fibras e de líquido. Então, para mim, no meu conceito, a digitação é o principal indicativo de cirurgia. Lembrando uma coisa que eu vou falar em seguida do biofeedback, que a máxima do assoalho pélvico é fazer o mínimo. Se a gente puder interceder cirurgicamente da menor maneira possível, melhor, melhor será o resultado. E as vias de correção da retocele pode ser via vaginal, que geralmente é o ginecologista que opera com aquele fio de Catiguti, que geralmente recidiva tudo depois de 6 meses ou 1 ano. Pode ser por via perineal, que a gente vai ver depois, por via endorretal ou com o uso do grampeador. Aqui, por via perineal anterior, a gente faz um corte corte em sorriso entre a vagina e o canal anal. Aí a gente isola o cubo retal, faz uma aplicatura desse cubo retal que vai cobrir aqui a retocele, então ela impede a formação da retocele. O Pupo entrou comigo e viu o tempo que a gente consegue para operar isso aí. Lembra, Pupo, quanto tempo foi que a gente apostou? Aqui os pontos que a gente dá, que eu deixo o nó para dentro, e aqui, fechando isso aqui. Essa paciente aqui também foi feito posterior, porque ela tinha uma fraqueza total do assoalho pélvico. Aqui a técnica feita pelo professor Regadas, lá de Fortaleza, que é o TRAMS, que ele puxa a retocele, ele resseca a retocele, ele faz uma barra grega após a ressecção e após ele faz a passagem de um grampeador PPH, que não é o PPH, ele usa o da Meditronic, mas é a mesma coisa. Aqui é como eu faço, que eu inicio nessa posição, esse meio de cúbito ventral, que eu abaixo a perna da paciente para eu poder sentar no meio aqui entre as pernas da paciente, eu fico sentado, aqui fica um auxiliar e aqui fica outro. Agora eu afasto a nádega com um esparadrapo grande. Aqui está vendo, vocês conseguem observar a presença da retocele, se eu conseguisse mexer com o dedo aqui. Aqui eu tocando, vocês conseguem ver a presença da retocele. Aqui eu faço de 4 a 5 camadas de 180 graus, que eu inicio no início da retocele, vou até o fim da retocele, mas eu não estou indo mais até ao fim da retocele. Eu vejo que o que segura mais a falta de evacuação é a parte terminal do canal anal. A gente passa, então, umas 4
3 ou 4 camadas com uma distância de meio a 1 centímetro, desde o início da retocele até a parte superior da retocele, em 180 graus. Aqui o aspecto que a gente faz, puxo, passo o grampeador, que o grampeador, o público também viu essa daqui, é uma técnica bem simples, e aqui a gente faz a ressecção apenas anterior. Como tem, às vezes, se você quiser, se o paciente tiver uma intussuscepção, você faz só essa parte anterior e você coloca, a hora que você puxa uma parte do reto posterior dentro da ogiva do grampeador e você grampeia. Fica uma parte anterior a mais grossa e uma parte posterior a mais fina, mas ele segura também a retocele e a intussuscepção. Aqui o aspecto final. E entre 2008 a 2016, nós operamos 74 pacientes do sexo feminino, 23 tinham associação com contração paradoxal do bulbo retal, 3 tinham trânsito colônico lento, 1 tinha retocele, 1 contração paradoxal do bulbo retal e trânsito colônico lento. A idade era de 19 a 72 anos e a frequência evacuatória média era de uma vez a cada 4 dias. E o que a gente observou, desses pacientes aqui, 62%, ou seja, 84%, melhoraram o score de constipação. Passaram a ter, em média, uma evacuação a cada 1, 2 dias. Eu mantenho ainda o laxante para esses pacientes, em alguns pacientes, principalmente fibra. De 22 pacientes associados com contração paradoxal, eles apresentaram melhor, e tinha 23, só 1 que não melhorou. 2 que tinham trânsito colônico lento tiveram um resultado bom e uma paciente teve um resultado inalterado. Daqueles que tinham as 3 patologias, houve uma melhora de uma evacuação a cada 7 dias para uma vez a cada 4 dias. E um paciente persistiu com uma dor crônica por 6 meses, que felizmente desapareceu depois de 6 meses. Agora, contração paradoxal do bulbo retal é um bloqueio à evacuação causada pela contração da musculatura esfincteriana voluntária durante o esforço evacuatório. A causa é desconhecida e o diagnóstico é feito pela manometria, eletromiografia e, em alguns casos, pelo defecograma também. E o tratamento é o biofeedback, que a gente sempre tem que insistir em fazer o biofeedback, mesmo naqueles pacientes lá que apresentam um quadro de retocele. Os resultados iniciais é que tinha uma taxa de sucesso de 83% a 100% de sucesso, principalmente para aquele paciente que fazia de 3 a 4 semanas de tratamento, que pode ser diário ou semanal. O que a gente costuma observar quando faz o biofeedback é que na primeira sessão é difícil do doente conseguir relaxar a musculatura, mas aí no final da sessão você geralmente consegue, a não ser que seja paciente do sexo masculino, porque paciente do sexo masculino com quadro de contração paradoxal é muito difícil o tratamento. E o que a gente consegue observar? Que na segunda sessão, o paciente tenta fazer o movimento e não consegue, mas logo em seguida ele consegue. E o que eu costumo fazer? Após 4 ou 5 sessões, se o paciente aprendeu, eu libero esse paciente aqui, que ele já aprendeu a relaxar a musculatura, orientando ele de como tem que ser feito. E o sucesso depende do critério que a gente usa, que é a maior frequência de evacuação, a redução do uso de laxantes, redução dos sintomas, e o sucesso completo é o retorno ao hábito intestinal normal. O prognóstico está pior associado com a longa duração dos sintomas, com resultados tardios após 1 ano, geralmente dá uma piorada, e aquilo que eu falei, que a melhora diminui com o tempo. Trabalhos estrangeiros. Para quem fez 5 ou mais sessões, 63% de sucesso. Para quem abandonou, apenas 25%. Úlcera solitária do reto, que é uma úlcera isquêmica, que é um prolapso mucoso. Se você ressecar, fizer a ressecção do intestino, você não vai ter sucesso e você com certeza vai ter a recidiva da úlcera. Quando tiver associado com procidência retal, aí a gente está autorizado a fazer a retopexia, porque tem muita gente que eu vejo fazendo retopexia para úlcera solitária ou para quem tem uma intussuscepção interna. Dá muito mais fácil para você operar por baixo ou com biofeedback do que fazer uma sacropromontofixação.
Outra patologia comum é o trânsito colônico lento, que aí o diagnóstico vai ser feito pela velocidade de trânsito com os marcadores. O Pemberton, em 97, estudou 1.009 pacientes. 52 apresentavam trânsito colônico lento, submeteu esses pacientes à colectomia e 97% ficaram satisfeitos. Isso aqui foi no início, lá estamos no meio da década de 90, do meio para o fim, no começo dos anos 2000. 22 tinham trânsito colônico lento, mais disfunção do assoalho pélvico, se submeteram a biofeedback mais a colectomia. 249 tinham só disfunção do assoalho pélvico, que aqui no caso era o anismo, se submeteram ao biofeedback, e 500 e quase 600 não tinham anormalidade nenhuma. Mas o mais importante nesse trabalho do Pemberton, a mortalidade dele para constipação foi de quase 4%. A morbidade, 60%. 66%, ou seja, 2/3 dos pacientes apresentaram obstrução intestinal ao fim de 1 ano, causado por brida, apesar do índice de satisfação ter sido de 79%. A frequência evacuatória deles passou a de 2,8 evacuações por dia. Entretanto, 11% ainda usavam laxantes e 20% usavam enemas para alcançar a evacuação. Um outro trabalho do Semarx, com muito menor número de doentes, mas com 44 pacientes, do sexo feminino, viu que, antes da cirurgia, a dor abdominal era em quase 100%. Depois, a dor abdominal persistia. O inchaço, ou bloating, que os ingleses falam, 95% antes da cirurgia, 45% depois. Esforço evacuatório, 95% apresentavam antes e 33% depois. Laxantes, 88% usavam antes, 30% depois. Mas o mais importante nesse trabalho é o índice de incontinência, que foi 14% nesses pacientes após a colectomia total. Importante a gente lembrar que o tratamento sofre influência de fatores psicológicos, que o resultado piora com o tempo e com a associação de patologias. Aquilo que eu sempre falo, a máxima do assoalho pélvico é fazer o mínimo. Então, terapêutica não invasiva antes da colectomia. Outra patologia, disfunção segmentar do cólon, que está muito associada com síndrome do intestino irritável. Lembrando que 75% cursa com constipação e 25% cursa com diarreia. As ressecções segmentares, que foi por muito tempo proposto a fazer, apresentam, não são resultados ruins, são resultados péssimos. Quadros de megareto idiopático. Do 1º ao 100, a 100ª tentativa é o uso de laxantes, ou como falava o Peter Hawley, laxatives, laxatives and laxatives and more laxatives and more laxatives. Em alguns casos excepcionais, a ilioretroanastomose, mas o resultado da ilioreto para constipação é péssimo. Obrigado pela gentil atenção de todos. Ortiz, descompartilha a tela aí para a gente. Como é que eu faço? Deixa eu chamar o Gabriel, espera aí. Não, é só ali em cima, onde está um vermelhinho. Espera aí. Gabriel? 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 Ortiz, senta no computador, vai com a setinha lá em cima, você vai ver um verde e um vermelho. O vermelho está escrito Gabriel, descompartilhar. Espera aí, Pupo. Eu acho que eu consigo fazer daqui. Espera aí. Você sabe ler inglês, né? É isso? Pronto, beleza. Isso. Beleza. Consegui. Agora estamos todos aqui nos vendo. Bom, Ortiz, antes de mais nada, obrigado pelo carinho e a apresentação. E agora vem a parte que a gente mais gosta, que é a discussão. Eu acho que isso aqui, para mim, é o máximo, né? E que o Zoom e a pandemia, diante de tantos maus que ela criou essa forma da gente poder se aproximar um pouquinho e discutir coisas do nosso dia a dia. Então, como eu já te disse, adorei a tua apresentação, já estou pensando em
em breve te chamar só para você falar de manometria, porque foi muito legal as coisas que você mostrou hoje. Eu mesmo que me confundi às vezes, mostrar os gráficos e a gente entender os gráficos, não, Renato, é importante a beça para quem não faz manometria, né? Como é o meu caso. Então, eu deixo aberta aí a palavra para quem quiser falar, é livre, quem quiser, abre o microfone e fala. Se tiver, assim, 2 ou 3 querendo falar ao mesmo tempo, eu tento ajudar. Renato? Então, deixa eu Oi. fazer uma pergunta. Bom, pode falar, Renato. Você quer perguntar alguma coisa para o Ortiz? Não, pode falar, Pupo. Vamos ver. Não, é o seguinte, deixa eu te botar algumas coisas que eu achei muito interessante que você falou. Primeiro, você falou que em assoalho pélvico, menos é mais. Eu acho que essa frase é muito importante, né? Eu vou voltar para ela, porque eu me lembrei de outra coisa que eu também queria falar. Participei, sim, e vi você operar. Quem vê o teu slide que você mostrou da perineoplastia que você fez, cirúrgica, está tudo sujo, é porque o Ortiz não limpa o campo operatório para tirar a foto. Mas é uma cirurgia muito rápida, ele foi quase que a cirurgia toda com a tesoura no plano correto. Depois de pronto para fazer a sutura das musculaturas, é que ele fez hemostasia. Então, a cirurgia sangrou pouco, apesar do slide parecer todo ensanguentado, nada, e muito Eu sou rápido. meio porco operando. Não, mas não foi, não. Foi uma cirurgia linda, eu sou testemunha. Eu vi ao vivo te auxiliando. E a outra cirurgia que eu fiquei mais encantado ainda foi a cirurgia que você faz utilizando o grampeador. O Ortiz ele pega, enfia o dedo, né, e faz um chuleio por cima da retocele por via anal. Aí ele deixa aquele fio reparado, um de cada lado, vem e faz outro mais por baixo. Aí depois vem, prende ali e faz outro. Ele costuma fazer de 3 a 4, né, Ortiz, em geral. Cheguei a fazer até 5, mas eu não faço mais 5 agora. Agora é geralmente 3 a 4. Aí ele pega e torce esses 2 fios do lado, como se estivesse enrolando os fios, né? E esse fio enrolado, esse conjunto de fios enrolados, é o que ele puxa por aqueles furinhos do grampeador para tracionar. E o grampeador pega principalmente toda a retocele. Mas eu coloco um Alice na vagina para puxar também, que eu solto o Alice pela própria gravidade. Essa dica foi minha, tá? que aprendi com o Jaime da Bahia. Muitas saudades dele. Então, mas curiosamente, esses pacientes costumam ter um pouco de prolapso mucoso posterior. Então, quando você tira a peça do grampeador, vem uma tirinha posterior de mucosa e na parede anterior, sim, a gente vê que tem musculatura de reto, né? Importante, principalmente na parte mais central da peça, né? Gostei muito dessas 2 cirurgias. Mas voltando para o outro assunto. E quem não viu e tiver a oportunidade de ir ver o Ortiz fazer essa cirurgia, vão. É espetacular. Se dá um jeito, vê quando ele vai operar e vão assistir. É muito legal. Eu fiz uma na quarta-feira agora, passada. Bom, agora, sobre o outro assunto, que menos é mais. Eu tenho uma ideia, eu tenho a sorte de ter junto comigo, trabalhando, a Luciana Marzan. E ela é minha super consultora. Eu falo, Marzan, esse paciente, quando não é ela mesmo que faz, que ela já me entrega pronto o que eu tenho que fazer, eu pergunto, ô Lu, olha lá, ela dando tchauzinho de dentro do carro. Aí eu falo, Lu, para quem o que eu faço com essa paciente aqui? Eu estou na dúvida, mando biofeedback? Ela falou, manda. Faz isso. E estou descobrindo que muita coisa, e eu quero saber se essa minha sensação é verdade, muita coisa de toda a parte de fisiologia anorretal, quando não tem alguma coisa física assim gritante, como uma retocele, por exemplo,
o biofeedback parece mágica. E mais, aqui no Rio, quem faz muito são as fisioterapeutas. E há uma melhora enorme, enorme desses pacientes. E mesmo para pacientes em pós-operatório de câncer de reto, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, as anastomoses mais baixas, pacientes que têm alguma disfunção, seja de incontinência, seja de dificuldade para evacuar, eles melhoram muito com o biofeedback. Eu estou errado ou estou certo em dar tanta importância assim ao biofeedback? Espera aí, faltou eu apresentar uma outra coisa, Pupo. Compartilha até e mostra. Vem compartilhar aqui, Gabriel. Mas é um slide simples. A Fernanda está mexendo agora com neurofeedback. E ela tem tido excelentes resultados para pacientes com TOD, com toque, com hiperatividade, até alguns pacientes com autismo. E eu perguntei para o professor da pós-graduação que ela fez se a gente tem como mexer com a parte intestinal. E ela está me fazendo 3 pacientes, desses pacientes que não têm nada, mas são constipados, ela está fazendo um neurofeedback, e o resultado, apesar de inicial, tem sido muito bom. Você não quer falar, Fernanda? Vem cá. Vem cá. O resultado é excelente. Ai, meu Deus. Traz os capacetes lá para mostrar. Não precisa. Ela mede o eletroencefalograma de várias partes do cérebro e ela estimula algumas partes, porque a gente sabe que agora que até o simpático e o parasimpático podem ser modulados. Não é isso, Fernanda? Não, Fala aí. Tem um slide para mostrar para a gente? Seria interessante. Hein, Fernanda? Se você puder mostrar, eu nunca não conhecia esse assunto. Tá, o que a gente pega lá? Na verdade, o que é o neurofeedback? É uma autorregulação, né? A gente trabalha com eletrodos e coloca na cabeça do paciente e ele vai fazer uma leitura das ondas desse paciente. Ó. Esse daqui é o... Tá vendo? A gente coloca nos pontos, faz uma leitura, um mapeamento e vê. Não é específico, mas a gente é específico para constipação, como o Jorge estava falando, mas a gente sabe que esse paciente ele tem outros problemas associados, depressão, ansiedade, e a gente começa a trabalhar isso. E o biofeedback, que é um treinamento de coerência cardíaca, ele vai estar regulando o simpático com o parasimpático. E tem tido resultado legal, tem tido bons resultados. E custa caro esse exame? Oi? Custa caro esse exame com capacete? Eu cobro a consulta, eu cobro 250 a consulta, não é caro. O problema é que você tem que fazer 2 vezes por semana por pelo menos 6 meses. Tá. Interessante. Eu já estou... Depois, outra vez, você podia mostrar para a gente os resultados. Mas vamos abrir aí para os outros perguntarem. Então, isso aqui é aberto. Eu queria falar uma coisa aqui com sobre o biofeedback. Pode ser? Lógico, pode. É aberta a sessão. Os trabalhos prospectivos, randomizados, que são recentes, não existia isso até 2007, mais ou menos, não existia nenhum trabalho randomizado para biofeedback, mostra que o resultado para constipação intestinal, o pior resultado é de 72% de sucesso. Esse é o pior resultado dos trabalhos randomizados. Tá? E a randomização já foi feita com tratamento clínico, já foi feita com pseudo-biofeedback, já foi feita com relaxantes musculares, tranquilizantes, diazepam. Vários estudos já foram feitos e o pior resultado é 72% de sucesso. Então, essa sua impressão, Pupo, procede de que o biofeedback para paciente constipado é assim, é excelente. O problema é a gente... Os resultados que a Fernanda obteve, pelo menos com esses 3... Não, mas o biofeedback é diferente do que vocês fazem. O biofeedback que eu faço é de coerência cardíaca. Ele vai diminuir a ansiedade e vai estar variando simpático com parasimpático. Ele vai estar diminuindo se tiver uma ativação simpática maior
ou uma ativação parasimpática maior do que simpática. Então, é diferente do biofeedback que vocês fazem. E uma coisa que eu vejo que às vezes os colegas, né, não dão tanto valor assim é o poder da contração paradoxal. Tá? Os constipados graves que eu vejo são constipados assim, de 15 dias, 10 dias sem evacuar. Isso é meio comum na clínica. E, a maioria das vezes, o problema é simplesmente a contração paradoxal. O problema é que alguns colegas partem para outros exames, principalmente o tempo de trânsito cólico, e interpretam esse exame, que muitas vezes é alterado pela contração paradoxal, como sendo um trânsito lento. E acabam indicando uma cirurgia gigante que não traz resultado, e esses 14% de incontinência que o Jorge mostrou na estatística do St. Marks se repete em vários estudos de colectomia total, entre Renato, 14%, 15% e 16% de incontinência. Renato, é uma coisa que eu sempre falei e você sempre falou. Quando a gente vê aquele retardo de esvaziamento que os caras veem a nível de cólon sigmoide ou no reto, eles falam, não, isso aqui é contração paradoxal. Não é. O tempo de trânsito colônico não faz o diagnóstico de contração paradoxal. O diagnóstico de contração paradoxal se faz pela manometria ou pela eletromiografia. E é aquilo que você falou, o pessoal vai lá e taca uma colectomia e piora a constipação desse paciente. Eu pego muito doente, assim como você também deve pegar muito doente, que as pessoas fizeram uma colectomia, uma retosigmoidectomia, e a constipação piorou muito, apesar do menor comprimento do cólon. E outra coisa que eu e você sempre falamos, eu tenho doente com 20 centímetros de intestino que evacua uma vez cada 30 dias. E tenho doente que tem 460 quilômetros de intestino que evacua 4, 5 vezes por dia. Você sabe, você observa isso aí também, que nem eu. A gente não pode esquecer que o termo dóligo-cólon do enema opaco vem de uma época que não se sabia a fisiologia. E se criou essa impressão, é uma impressão subjetiva do radiologista em relação ao comprimento teórico do cólon. Quer dizer, muita subjetividade e teoria para poder se basear tratamento em enema opaco com laudo de dóligo-cólon, que é outro paciente, outros casos que eu vejo, o paciente fala, não, eu tenho intestino preso porque o meu intestino é muito longo. Né? Que nem aquela história daquela dor, que ninguém sabe o que é, fala, deve ser vesícula preguiçosa, mas ninguém indica colestectomia por causa disso. Já no cólon, indica-se colectomia baseado no enema opaco. Então, precisa chamar atenção, tomar muito cuidado com esse termo trânsito cólico lento. É um diagnóstico muito difícil e muito raro, muito, muito raro. Tá? Renata, há quanto tempo eu, você, o Zé Márcio e a Mara estamos brigando, e a Lúcia também, a Luciana, mas vai fazer o quê? Ortiz, eu estou vendo que a Marzan estacionou o carro, acendeu a luz do carro, ligou o microfone, pedindo para falar. Pode falar, Marzan. Gente, que saudade. Eu não posso nem sair daqui, porque se eu sair na garagem vai parar de funcionar tudo. Mas olha só, boa noite a todos, queridíssimos, saudade mesmo. Eu queria falar algumas coisas, jogar algumas coisas. Primeiro, assim, os nossos pacientes... Eu estou com vontade de fazer psicologia, Pupa, eu nem te falei isso. Porque a gente é muito psicoproctologista, sabe? Esses pacientes, eles vêm acompanhados de muitos problemas. O enfesado não é à toa, né? Uma coisa que eu tenho algumas coisas para falar. Ortiz, quando eu fiz o Einstein, que eu tive a oportunidade de fazer a manometria de alta resolução, eu achei um exame maravilhoso de fazer. Ele é muito bom, a gente tem um visual ótimo, mas você acha que realmente ele substitui o que a gente consegue fazer na convencional? Ortiz e Renato. Número 2, você já usou Botox para os pacientes com
contração paradoxal refratária a qualquer coisa? Não. Vou te falar um caso meu específico. E 3, o Pulpo, a gente é chato com essa coisa de inércia colônica, né, Pulpo? Eu falo para a gente fazer um monte de exame antes da gente tomar uma decisão por essa colectomia. E a outra é o seguinte, o que vocês acharam do lubiprostone chegando para a gente aqui no Brasil? O quê? Que eu não vi, Luciana? Lubiprostone, que é o amitisa. A amitisa. Você já usou a amitisa para constipação? Não. É excelente. Porque... É agonista HT4? Não? Oi? É o agonista HT4? Não, 5-HT4? ele age no canal de cloro. Ah, tá. Agora, o que acontece é o seguinte, então ele chegou para a gente no Brasil. Eu, Fábio, eu tinha uma expectativa, a gente sempre tem uma expectativa de que alguma coisa vai resolver os nossos pacientes constipados. Não é isso que eu vejo. Paciente constipado, Renato, que nem você fala assim, os pacientes que chegam constipados para mim não são pacientes de fibra e água, né? São aqueles pacientes de anos constipados que já fizeram fibra e água, ele já faz há muito tempo e não resolve. Então, são pacientes que provavelmente têm um trânsito colônico lento, mesmo que tenham algumas alterações neurológicas desse cólon e que funciona mal. Eu não tive nenhum bom resultado com o lubiprostone para esses constipados. No entanto, para aqueles constipados que comem mal e que talvez, não gosto de comer fibra, não gosto, pode ser uma droga a ser usada. E uma coisa que melhorou muito os pacientes com síndrome do intestino irritável, da forma constipada, que tem o bloating e tal, você consegue, com uma medicação só, resolver o problema deles. Esses eu estou tendo boas respostas. Mas o constipado crônico mesmo, que é o nosso problema maior, assim, como resolver, não tive boa resposta, não. Concordo com você. Ele é bom para o constipado comum. Quem chama? Não, pode falar. O Fábio estava falando. Por favor, Fábio. Aqui é aberto, mas eu queria ouvir a opinião do Ortiz, do Renato, de quem mais quiser falar, né? Como eu falei, aqui é para todo mundo falar. A Luciana fez qual umas foi a primeira pergunta que você fez? A Luciana primeiro ela pediu para a gente comparar a convencional com a alta resolução, a manometria. Eu queria colocar isso. A manometria que eu faço, por enquanto, é convencional. É a mesma coisa. Renato, eu faço as duas. É a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. A diferença é que quando você faz a convencional, como eu e você fazemos, eu também faço a de alta resolução numa clínica que eu trabalho, é que se tiver alguma alteração, eu não consigo ver. E com aquela lá que a gente faz, estacionária, se deu alteração, eu consigo medir na hora, eu consigo pedir, contrai com mais força, faz força de evacuar de novo. Eu acho muito melhor, particularmente eu prefiro a manometria que a gente faz. Eu faço a de alta resolução, a única vantagem dela é que ela é mais rápida. Só isso. Só. Dá um gráfico lindo. O gráfico é lindo, mas você não pode comparar o ganho que a gente tem com a manometria esofágica convencional e alta resolução com a manometria no retal convencional e alta resolução. Eu acho que a convencional é melhor que a alta resolução, pelo menos do meu ponto de vista. Você tem 4 canais em 6 níveis, quer dizer, você tem 24 aferições de pressão numa manometria convencional. Os meus pacientes têm 40 aferições numa manometria convencional. A alta resolução tem 24. Então, deixa eu fazer uma pergunta de quem não faz manometria. Para nós, vulgos mortais, que não fazemos a manometria, é mais fácil de entender a manometria convencional ou a de alta resolução? É a mesma coisa, Pupo, é igualzinho. Tem Pupo, diferença. da forma que eu te mostro os gráficos, só não entende quem não quer. Porque eu boto gráfico bem aberto para você ver. Mas, assim, é mais bonito, é colorido, é intuitivo. Só que, assim, eu estou esperando quebrar a minha, porque eu acho que se a minha manometria convencional quebrar, não sei se eu compraria outra convencional. Aí eu acho que eu vou evoluir para de alta resolução,
Luciano, Mas o problema que eu é o não seguinte, o homem enxerga 8 cores diferentes, a mulher enxerga 500. Então, é diferente isso aí. Eu prefiro a normal. Outra Mas coisa que a tanto Lu... faz, é a mesma coisa. Quando é bem feita, É. é ótimo. O problema é quando a manometria é mal feita. Que, por exemplo, você vê, olha, hipertonia de musculatura voluntária. Pô, que hipertonia? Eu pego dos homens com 300, 400 de pressão e os caras põem lá hipertonia de esfíncter anal externo. Isso não existe. Ortiz, eu sempre lembro de você. É. Outra coisa que a Luciana perguntou foi a respeito do Botox, para paradoxal, né? Refratária, a biofeedback. O que eu vi descrito de Botox para isso foi para pacientes que não têm capacidade de fazer biofeedback, ou pacientes psiquiátricos, ou pacientes autistas com constipação e paradoxal, e acabam tentando Botox. Mais ou menos 50% de bons resultados. E eu nunca fiz para paradoxal, eu já fiz algumas vezes para dor perineal crônica. Tá? Já fiz. Sabe quando que eu já fiz, Renato? Uma paciente que ficou com muita dor num pós-operatório de hemorroida e ela não conseguia relaxar de jeito não, já era tensa e por mais que a gente falasse tudo, também não queria fazer biofeedback. Aquilo dá um relaxamento, porque ela não conseguia relaxar e ela conseguiu cicatrizar e melhorar. Manda esses pacientes para a Fernanda para fazer a coerência cardíaca que melhora. Agora, eu usei muito Botox já para fissura. Isso é o que eu uso também. Eu faço bastante. E em todos os pacientes que eu faço manometria pré e pós-Botox, a queda de pressão que a gente vê é de 30% a 35% da pressão basal inicial. Não passa disso. É o mesmo que eu tenho. E eu uso 100 unidades, eu uso o frasco inteiro. Tá? Eu uso 40 unidades só. Eu uso 20 e 20. 20 às 3 e 20 às 9. Eu uso 100 unidades e eu faço no músculo, não faço no interesfinteriano. Muita gente prefere fazer interesfinteriano. E aí eu faço direto no esfíncter anal interno. Eu também. Direto. Eu miro no esfíncter anal interno, eu sinto que está no esfíncter interno, eu sinto aquele gap entre o esfíncter anal interno e esfíncter anal externo e eu aplico direto no esfíncter anal interno. Eu queria aproveitar... Eu faço 20 também. Rapidinho, Pupo. 20 para fissura e 100 para contração paradoxal. Porque aí eu vou no externo. Eu nunca fiz para contração paradoxal. Mas você faz no externo... Você faz no externo guiada por ultrassom? 3 e 9. Não. No externo, dedão. Vou lá, sem ser guiado pelo ultrassom. O meu ultrassom aqui, Renato. Meu ultrassom, outro ultrassom. Geralmente eu ponho o dedo esquerdo, eu localizo, toco reto para ver que não está fora, sinto que está no esfíncter anal interno e aplico para a direita. Quando eu aplico no externo... Renato, fiz uma vez para esse específico e resolveu. Pulpo retal eu fiz 3 vezes. Mas para dor, não para constipação. Tá? Eu estou vendo aqui, que está assistindo a gente aqui, uma pessoa que eu gosto muito e que faz muita fisiologia, que é a Gisela. Gisela, você quer fazer algum comentário? Que, aliás, é uma pessoa muito querida também. Eu acho que não. Nós estamos aqui com a Ana Pacheco de Portugal também. Nós estamos com a Ana Pacheco de Portugal também, que ela faz as fisiologias do Joaquim. E os biofeedback, ela podia falar um pouco para a gente também. Então tá. Quer falar, Ana? Gisela primeiro, depois a Renata. Olá, boa noite todo mundo. Saudade de vocês. Né? Olha só, eu faço biofeedback, né? Acho que tem uma resposta muito boa, até porque o biofeedback é uma ótima hora para a gente fazer a tal da psicotractologia, que a Luciana Mardan falou. Né? Acho que a gente consegue orientar mais de perto a questão medicamentosa, dietética, psicológica, o tipo de exercício,
E gosto muito de fazer com a manometria convencional, porque no meu aparelho ele tem aquele sistema em alvo para fazer biofeedback e a gente consegue mostrar muito bem para o paciente como é que ele faz para relaxar a musculatura. Então, eu gosto muito, é um tratamento que eu faço com muita frequência, né, e que acho que tem um resultado muito bom. Então, basicamente era isso. Como é que é o nome da nossa Ana. colega em Portugal? Ana, por favor. Que já é tarde lá. Olá. Oi, Ana, como é que você está? Tudo bem? Olá a todos, boa noite. Está tudo bem? Muito obrigada, é muito bom estar aqui convosco novamente. E parabéns, Dr. Ortiz, pela sua apresentação, porque realmente foi excelente. Obrigada também pela vossa partilha. Como já fomos falando, acho que vamos sempre todos aprendendo muito uns com os outros. Como disse a doutora Marçã, eu acho que, de facto, estes pacientes são complexos e todas as ferramentas são válidas. Muitas das vezes o que funciona com uns, na minha opinião, não funciona exatamente com outros. Relativamente ao biofeedback, e sendo eu fisioterapeuta, socorro muito das minhas técnicas manuais, mas acho que o biofeedback é, de facto, uma ferramenta muito interessante. Os utentes gostam. Lá está, permite também trabalho a nível de sistema nervoso central. E, na minha opinião, tudo é válido, desde que seja para acrescentar valor ao utente. Também sou defensora do que diz o Dr. Ortiz, começar sempre pelas técnicas menos invasivas e ir progredindo. E, acima de tudo, um trabalho em equipa multidisciplinar e com muito diálogo e pontes entre os diferentes profissionais. Porque, não sei, a minha experiência diz-me que muitas vezes cada caso é um caso, devemos sempre reger-nos pela melhor evidência científica, mas, acima de tudo, também pela nossa evidência clínica, digo eu, e a nossa experiência, pronto, é no fundo a minha opinião, mas utilizo muito terapia manual. E temos cá fisioterapeutas em Portugal, como já disse, que trabalham sem recurso a biofeedback ou outro tipo de equipamentos e também com muito bons resultados, não é? Porque depois no dia-a-dia o utente não tem um aparelho consigo. É importante fazer um ensino correto de como fazer todo esse trabalho de dinâmica do pavimento pélvico, na minha opinião, e até há pessoas que efetivamente poderão até adquirir algum tipo de equipamento, já se vê muito, não é? Em termos domiciliários e com apps e tudo isso, e se o doente tem uma perfeita consciência e percepção, acho que tem todo o valor. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana. Manda um abraço. Obrigada por me deixarem participar nas vossas reuniões. Obrigada, aprendo muito convosco. Um grande beijinho de Portugal. Não esqueça de dar um abraço para o Joaquim. Pupa, deixa eu fazer uma coisa. Ronaldinho, você está na reunião, deixa eu ver a tua cara. Vai, fala alguma coisa aí, Ronaldo. Ronaldinho, fala alguma coisa. Estou ouvindo o senhor, mas a imagem minha acho que não está aparecendo aqui. Está aparecendo, sim. Estamos te vendo. Não estou te vendo, Ronaldo. Não, só dar um abraço, sempre um prazer ouvi-los falar. Um abraço, professor Pupo. Mas esse não é o Marcão? É o Marcão, Ronaldo... é o Marcão do Ortiz. Você tem pego o Ortiz direitinho? Estou aguentando ele, viu, professor? Mas um abraço a todos. Estou longe de comentar uma aula dessa daí, mas a experiência do Dr. Jorge é sempre o biofeedback e aprendi tudo que de cirurgia do assoalho pélvico com ele. Agradeço muito. Ortiz? Obrigado, Ronaldo. Fala, Fábio. Primeira coisa, cumprimentar o Ortiz pela explanação, que sempre traz um monte de dados para a gente, refresca na memória, conta a experiência dele, foi muito útil para todos. Eu queria comentar algumas coisas com vocês. A primeira é que eu vi há muitos anos atrás, quando a videolaparoscopia começou, um colega nosso de um estado nordestino apresentou num congresso algo como 27 colectomias totais por vídeo para tratamento da inércia colônica. Desculpe eu mexer aqui que eu preciso carregar meu Mac. E eu vi a doutora Angelita levantar na plateia e comentar que ela, na vida toda dela, tinha feito pouco mais do que 15 ou 20 tratamentos para inércia colônica. E que ela estava vendo um jovem lá de menos de 30 anos, já com quase 30 casos. Então, assim, isso a gente vê na prática clínica, que tem muito doente
que é maltratado, mal identificado, tratado precocemente, ele não tem inércia colônica, não foram descartados outros problemas junto com a inércia colônica que geralmente eles têm, não receberam tratamento psicológico e são operados. Então, é muito comum a gente ver na prática clínica pacientes que fizeram colectomia total com ileoreto-anastomosis com mau resultado, porque foram mal identificados e maltratados, apressadamente tratados. Acho que esse é um aspecto muito importante para a gente ressaltar aqui. E eu queria saber do Jorge, como é que você escalou no seu tratamento de um paciente apenas com intussuscepção retal, sem nenhuma outra alteração importante, e dizer para vocês que na minha experiência clínica, eu não vejo assim o biofeedback com resultados tão bons a longo prazo para tratamento do anismos. A gente vê que muitos pacientes melhoram quando fazem um biofeedback bem feito, que é raro, vocês sabem disso, principalmente os grandes especialistas que estão aqui sabem disso, que pouca gente sabe fazer um bom biofeedback. Então, talvez na mão de vocês os resultados sejam melhores. Mas a gente vê muita gente ter mau resultado e, às vezes, o bom resultado é só inicial. Ao longo do tempo, o paciente vai perdendo esse bom resultado. Queria que vocês comentassem isso. Bom, deixa eu falar. Fábio, eu inicialmente tento a terapêutica não invasiva. Se não der, se não melhorar, eu tento fazer um PPH. O Reis, ele costuma fazer macroligaduras. Alguns fazem até hemorroidectomia nesses pacientes, que eu não vejo por quê. E tem gente que, eu sou contra, eles fazem uma sacropromontofixação, que aí o resultado não é ruim, é péssimo. Outra coisa que eu sempre cito, é uma paciente que eu vi na Inglaterra, que ela tinha trânsito colônico lento, era a época que estava se fazendo muito, foi antes de começar a fazer no Brasil, fizeram uma colectomia total. A paciente ficou com uma dermatite perineal, ela me ligava toda noite. E só reverteu esse quadro dessa dermatite perineal quando ela fez uma ileostomia definitiva. Porque o períneo dela era horrível. E ela tinha pressões boas, ela era excelente. Só que, quando você tem só prolapso mucoso, o resultado não é tão bom. Não tem grandes resultados, principalmente se for no sexo masculino. Eu lembro um dentista que eu operei, eu falei, olha, você tem uma chance razoável, em torno de 50%. Você quer tentar? Ele tentou. Não deu certo. Ele me xingou, me colocou eu em rede social. Ele tentou o quê? O biofeedback? O PPH. O biofeedback e depois o PPH. Não teve bom resultado. Eu sei que ele fez o seguinte, ele me difamou em rede social, um montão de coisa. Aí esse paciente passou com um colega, passou com outro, ele passou com uns 4 ou 5 colegas. Aí falaram que era o grampo do PPH, aí um tirou o grampo, aí um fez uma hemorroidectomia. Eu sei que no final, a última vez, ele passou num colega meu e ele falou assim, olha, se tiver que fazer alguma coisa, volta no Jorge, ou passa no Renato Caran, ou passa no Zé Márcio. Ele voltou comigo e falou, você me desculpa. Eu falei, olha, te avisei para você, só que agora você está incontinente. Os caras fizeram tanta coisa que o cara ficou incontinente e não melhorou a constipação. Ele era um dentista, casado, mas ele era homossexual, casado com uma mulher, tinha filhos, e ele, não sei se foi por conta da chuca, ele só conseguia evacuar com a chuca. E ele não melhorou de jeito nenhum. Eu falei, olha, não tem mais o que fazer com você. O que a gente podia fazer, eu fiz. Ele passou com vários colegas meus, e não foram só da Santa Casa, ele passou com várias pessoas e ele passava, e no final ele falou, ó, eu passava com você e me indicaram você e mais 2, que depois eu puxando o nome foi o Renato Caran e o Zé Márcio. Eu acho que não passou com o Renato ou com o Zé Márcio, senão ele teria me falado. Ele voltou comigo. Eu falei, olha, lavo minhas mãos, não tenho o que fazer. Então, essa resposta para o Fábio. É muito difícil você tratar o paciente quando você tem só prolapso ou a intussuscepção interna. Agora, com esse negócio que a Fernanda está fazendo, vamos ver se dá certo o neurofeedback nesses pacientes, porque, como a Luciana falou,
é muito comum esses pacientes estarem cheios de outras patologias, psíquicas, principalmente. Então, quando a Luciana falou que está pensando em fazer psicologia, faz psicologia, Luciana, vem para São Paulo, a Fernanda, que é trainer de neuromodulação, de neurofeedback e coerência cardíaca, você faz com ela. Vai ter que comprar o passe, Ortiz, me desculpe muito. Custou muito trazê-la para cá. Ele não vai deixar, não. Aí vai ter briga. Falar um pouquinho a respeito do feedback, que o Fábio tocou num assunto interessante. Eu recebo pacientes no consultório que fizeram biofeedback para fazer biofeedback. E aí, a primeira coisa que eu pergunto, como é que é o biofeedback que você fez? Quando a gente olha a evolução do tratamento com biofeedback pelo lado da fisioterapia, você começa com aqueles exercícios de Kegel para melhorar assoalho pélvico, incontinência urinária, tudo voltado aqueles eletrochoques para melhorar tônus e força de períneo e coordenação do assoalho pélvico. Na verdade, nem coordenação, só força, só contração. Os pacientes constipados, eles não têm problema de contração, eles têm problema de relaxamento. Eles não relaxam. A contração é ótima. Às vezes não é porque eles são tão incoordenados que quando você pede para ele contrair na manometria, a contração é menor do que quando você pede para ele tentar evacuar o balão. A contração do esfíncter é até maior na hora de evacuar do que na hora de segurar, durante a manometria. Então, quando você pergunta para esses pacientes, é isso que acontece. Eles fizeram um biofeedback para incontinência. Não fizeram para constipação. E por mais que eu fale, tente nos congressos, até falar com as fisioterapeutas, olha, constipação, biofeedback para constipação não tem nada a ver com biofeedback para incontinência. É outra história, é outro tratamento, é outro foco, né? Mas eles persistem, biofeedback entra naquela esteira de produção em massa e vai todo mundo fazendo tudo igual. Quanto à duração do resultado do biofeedback, na maioria dos trabalhos randomizados, a melhora se persiste no tempo. O que eu faço com meus doentes, isso a gente vê durante as sessões, é que esse hábito da associação da musculatura do abdômen junto com a do períneo é tão antigo e tão automático para o cérebro, igual andar. A gente não pensa para andar, a gente pega e sai andando. Mas, na verdade, o cérebro está pensando o tempo todo que você tem que mexer uma perna, depois a outra, senão você cai. Então, quando você faz o biofeedback, o paciente melhora no começo e o cérebro dele tende sempre a voltar a automatizar o que ele fazia antes. Por isso que eu falo para os pacientes que as sessões posteriores de biofeedback, quando eles melhoram, são eles que marcam. E a maioria das vezes, quando eles marcam uma sessão 2, 3 meses depois do término do biofeedback, você coloca eles na manometria, eles estão fazendo paradoxal. Eles estão contraindo de novo. E aí, rapidinho, e você rapidinho mostra para ele que ele está fazendo errado, ele volta a fazer certo. Ele pega muito rápido. Tá? É mais um refreshment section, né, que a gente chama. Você faz isso gera uma insatisfação do doente. Ele fala, puxa, eu tinha melhorado, voltei a piorar. Esse tratamento não serve. E muitas vezes ele não quer voltar a fazer o biofeedback. Então, porque ele também, quando tomava laxante, melhorava e depois parava de funcionar. Ele fazia um outro tratamento, ele melhorava e parava de funcionar. Mas biofeedback, primeiro você tem que explicar muito para o paciente o que está acontecendo. Porque senão acontece o que o Fábio falou, ele não volta. Eu falo, nossa, paguei o biofeedback, não sei o que, quanto custou, melhorei no começo, depois voltou tudo. Mas se você não explicar para ele que ele pode estar errando de novo, ele não volta para fazer uma outra sessão. Né? Mas se você conseguir deixar isso claro para o paciente, ele volta. Eu já tive alguns casos de voltar até 6 meses depois. Você coloca o equipamento de manometria, quando você vai ver, ele está fazendo contração paradoxal de novo. Você está fazendo errado. Lembra que aqui não é assim, é assado? Rapidinho eles corrigem. Tem um depoimento bem interessante, assim, eu acho que para falar, porque
eu concordo plenamente com você. Eu acho que o biofeedback, a principal função dele, mais do que qualquer outra, é a consciência corporal. E com a consciência corporal, você vai conseguir contrair, você vai conseguir relaxar. Claro que para ganhar força, você vai recrutar algumas fibras e vai estar no treinamento, enfim. Mas eu tenho um caso específico de uma paciente que foi mais de 7 vezes operada para endometriose. E essa paciente, ela não tem a percepção, então ela perde, porque ela não percebe que as fezes estão lá se ela usa laxante, né? Mas ela não consegue evacuar porque ela faz contração paradoxal se essas fezes não estão muito amolecidas. Então, o que eu tentei fazer com ela? Então, ela tem um problema de sensibilidade. É uma paciente bem complicada, mas que eu coloquei um neuromodulador nela em função da incontinência, da não percepção. E aí, ela fala que ela teve uma dificuldade de adaptação no início, porque como ela tem muita lesão neural, né, naquela região, ela foi operada muitas vezes, até a gente conseguir um padrão bom para ela, foi difícil. Mas ela fala, Lu, quando eu estou sem... Ela ficou com uma hiperestesia bem grande. Eu falo, então desliga ela. Eu não vou desligar, porque sem isso aqui eu fico perdida. Ela para de perceber e sentir o que ela tem que fazer. Ela não sabe o que ela tem que fazer. Então, talvez muita coisa esteja pela percepção, né, do que fazer para você conseguir conduzir. E é isso mesmo que você falou. Assim, é como se o paciente, depois de um tempo, ele voltasse para aquele padrão dele de contrair e esquecesse. Então, de novo, ele precisa de uma aulinha. Olha, relaxar é assim. Eu não sei se nos casos mais graves até a gente não indica, porque não está indicado para... Mas tem alguns relatos na literatura sobre neuromodulação para contração paradoxal. E aí eu acho que cabe essa percepção do que você está fazendo ali. Só para ilustrar o que eu falei antes do poder da contração paradoxal, tem resumindo muito o caso de uma paciente de torno de 40 anos, no Lípara, acabou indo para uma colectomia total. Depois da colectomia total, como ela ficou? Fezes amolecidas, várias evacuações por dia. Quando ela está distraída, conversando, andando ou trabalhando, ela tem incontinência. Mas se ela sente vontade de ir no banheiro com aquelas fezes amolecidas, ela senta no vaso e ela não consegue evacuar, porque aí a contração paradoxal é acionada. O cérebro liga o botão do automático, ligou o automático, esforço evacuatório com contração de períneo. E não sai nada, nem fezes líquidas. E quando ela está distraída, ela tem incontinência. Agora, se você perguntar para uma paciente dessa se ela faria a cirurgia de novo e se ela está satisfeita, ela diz que sim. Que o resultado para ela está ótimo, porque ela nunca mais vai ter que fazer lavagem intestinal. Então, também precisa... O que é critério de sucesso, né? No nosso ponto de vista, o resultado foi péssimo, mas para ela, achou bom. Assim, pegando exemplos isolados, né? Eu já fiz algumas colectomias totais, mas teve uma em especial, uma paciente que ficava até 40 dias sem evacuar. E mandei para a Marzan, a Lu, então, examinou, fizemos todos os testes, fez hidrogênio, até para ver se comprometia delgado. E, no final, a gente chegou à conclusão, depois de muito estudo, que ela tinha uma inércia colônica. Inclusive, eu operei ela por vídeo, fiz uma colectomia total com uma ilioretanastomose um pouco acima da reflexão peritoneal. A Lu, inclusive, me ajudou nessa cirurgia, ela fez a câmara para mim. Essa menina, ela teve uma melhora enorme, né? Mas eu tive os dois tipos de problema. Eu tive dela voltar a ter constipação mais de um ano depois, e também tive o problema dela ter tido incontinência, as duas coisas. E aí, como eu te disse, é um caso só, né? Hoje em dia a gente tem que, não pode se basear por um caso ou dois, né? Mas é um caso assim como você citou, né, o Renato. Então,
essa paciente, eu peguei e resolvi mandar para fazer o biofeedback. Eu nem perguntei para a Marzan, manda para o biofeedback? Não perguntei, eu mandei, porque os pacientes melhoram tanto. E mandei para uma fisioterapeuta específica, que os pacientes adoram, né? A Janaína. Então, os pacientes adoram ela. Então, mandei para ela, mais como fazer uma psicoterapia. Renata, ela está ótima, está fantástica. Então, eu concordo que é muito delicada essa decisão que a gente tem que tomar, né? E tem que ser assim, casos aberrantes que nem esse. Lembra dela, Lu? Uma colectomia total na vida, na Santa Casa. Eu lembro. Bom, quem mais quer comentar? Olha, na Cleveland Clinic, o único caso que eu vi de colectomia por constipação era uma enfermeira da clínica, que ela tomava, eles faziam preparo de colo com PEG lá. Ela tomava todo aquele volume que eles davam para preparo de colo e evacuava uma vez só. Mas qual Cleveland? De Ohio ou da Flórida? Ohio. Ah, tá, porque lá na Flórida, eu, quando estive lá, que eu passei 3 meses lá com o Steve, eu vi ele fazer algumas colectomias totais. Mas em que ano foi isso? I don't trust him very much. Década de 90. Eu também, estava na década de 90. Neither Renato. We don't trust him. Quem que você está chamando aí, Ortiz? Eu falei que we don't trust him very much. Eu e o Renato. Tá, bom. Eu também, eu fiz, para você ter ideia, eu fiz na minha vida, obviamente que não é a área que eu tenho mais pacientes, mas na minha vida eu fiz 4 colectomias totais por constipação gravíssima. Uma. Na minha vida toda. E 2 casos tiveram vida normal, sem nada. A outra, que foi essa menina, voltou com o biofeedback. E o outro paciente continuou tendo constipação porque tinha inércia de delgado. Na época, a gente não estudava muito isso, já fazem muitos anos, e o paciente teve que se manter, apesar de uma colectomia total com ilioretroanastomose, fazer uso de laxativos. Então, foram... Mas você não viu os dados? 20% das colectomias totais de Pemberton usavam o enema e 13% ou 14% usavam laxantes ainda. Muito bom. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Tá uma delícia essa reunião de hoje. Bom te ver, Gisela. A gente conversou hoje. Uma notícia. Pena que já saiu algumas pessoas. Vocês podem checar nos seus e-mails. Hoje chegou o resultado de um trabalho enorme que a gente fez. Foi muito difícil, que foi o do Manual de Diretrizes da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. O que é esse manual? Ele pega todos os códigos da CBHPM, define os códigos, porque em lugar nenhum tinham eles definidos. Isso tudo foi orientação da MB, lógico. E foi orientação da seguinte forma, que mostraram para a gente como nós, da coloproctologia, estávamos atrás de outras sociedades que já tinham feito isso. E aí eu resolvi começar a fazer logo, ainda o Filmo era o presidente da sociedade. Aí, quando a Estela entrou, ela já entrou com toda a força, dando maior força para esse manual sair, mas foi muito trabalhoso, vocês não têm noção. Nós trabalhamos durante 2 anos e meio pesado, com reuniões semanais que duravam horas e horas. Então, nós conseguimos acabar, finalmente, e botamos já na coisa. O que é esse manual? Para cada tipo de procedimento que você realiza, você agrega os códigos da CBHPM de forma bem definida e bem clara e bem explicada. E tem um vídeo explicativo de como usar o manual, mas o que eu peço a vocês é que, como a Gisela fez hoje, começarem a ler o manual. Porque vão ter muitas imperfeições, vai ter que melhorar muita coisa.
Só hoje, na conversa com a Gisela, ela falou: "Pô, você já reparou que o CID de hemorroida não está na hemorroidectomia, na ligadura elástica, na dilatação anal e um monte de códigos relativos à hemorroida, e o CID da hemorroida não estava. Já liguei, a gente já vai corrigir, eu estou só esperando as pessoas ligarem. Então, por favor, folheiem, leiam, mexam, cutuquem, e qualquer dúvida, manda direto para o site da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que está nessa mensagem do e-mail, e a gente vai tentar corrigir. Inclusive, se vocês acham que tem que acrescentar algum código a mais da CBHPM em determinado procedimento, ou retirar, e isso tudo a gente vai discutir, e talvez até a gente faça uma grande live para discutir os detalhes e tal, mas conversando com as outras sociedades que já fizeram o manual, esse manual tem que ser revisto em um ano, mas a gente, agora que não tem que imprimir, é tudo digital, a gente revê o manual por mês, a cada 2 meses, como for. E depois de um ano, aí o que a gente vai fazer, além de ter todas as correções que a gente fez, é fazer o lançamento dele físico. Isso era um grande problema, porque custa caro. Imaginou 2.000 e tantos sócios, quase 3.000 sócios, a gente tem que imprimir 3.000 manuais para entregar? Então, tem um jeito simples. Quem quiser o físico, existem várias gráficas, inclusive a própria Amazon, que imprime a unidade. E a Amazon, por exemplo, custa $5. Então, ela imprime um manual físico, um só. E o sujeito compra e custa $5 e para mandar mais $4, sai por $9. Se o dólar continuar aí em torno dos 6, são 6 vezes 9, 60 reais. 5 hoje. Hã? R$5 hoje. 54. Quanto? Você tá caindo. Hoje fechou a quanto? Estava em 5. Não, caiu de 5. Fechou em 4,96. Pode ser. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, melhor a gente contar com o dólar a R$6 para fazer as contas. O Renato Caran ganhou nessa coisa da queda do dólar com o euro uns 600 mil hoje. Ou 700, Renato? Feliz é eu e a Gisela, que não perdemos nem ganhamos nada. A gente não tem nem dólar, nem euro, né, Gisela? Olha, nada acontece aqui. O dia que CH contar alguma coisa, aí a gente pode vir, né? Pois é. Então, ajudem a gente no manual. Era isso aí. Alguém mais quer falar? Bom, então, Ortiz, e eu tenho quase que agradecer a todos os que estão presentes. Muito obrigado por tudo. A Patrícia, que está presente até aqui, acho que amanhã está indo para aí para ficar com você. É isso, Ortiz? Ela está comigo amanhã. Cuida bem dela, porque ela que está remontando lá no serviço toda a parte de manometria. Ela é boa. Inclusive, a Gisela se prontificou a ajudar também aqui. Então, muito obrigado a todos. Boa noite. E agora vamos jantar. Boa noite, obrigado, parabéns a todos. Parabéns, Ortiz, parabéns, Cuco. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.